Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês nesta quarta-feira, dia 3 de julho de 2019. O Saúde é o Tema, ao vivo, já está no ar. E eu sou Amanda Mendes, também estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web. O programa de hoje, o Saúde é o Tema, vem discutir o espectro autista. Ontem, o movimento Orgulho Autista no Brasil, o MOAB, cobrou no Congresso Nacional a inclusão das pessoas autistas no censo do ano que vem, realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso, Henrique. O objetivo é que os dados recolhidos pelo IBGE sejam usados para orientar políticas públicas e facilitar o diagnóstico da deficiência. Se uma das pautas do censo averiguar a distribuição dos autistas, também seria revelado qual a distribuição dos autistas no Brasil. O projeto de lei complementar feito pela deputada Carmen Zanotto, do Partido Cidadania de Santa Catarina, tentou incluir os autistas no censo de 2020. A proposta foi retirada das pautas no Senado na última quarta-feira, dia 26 de junho, pelo senador Fernando Bezerra, do MDB, aqui de Pernambuco. Mas, com as manifestações de ontem, a proposta de inclusão segue agora para a sanção presidencial. Devido às desinformações, às fake news, que são as notícias falsas, e a manifestação de ontem, nós contamos com a presença da pedagoga e psicopedagoga Célia Silva. Seja bem-vinda, Célia. Obrigada por estar conosco. Obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês e poder esclarecer algumas questões com relação ao autismo. Muito bem. A gente já começa perguntando, Célia, o que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno onde existe a possibilidade de um desenvolvimento num grau de normalidade dentro do que a criança traz com ela. Porém, temos que levar em consideração suas especificidades, que é uma dificuldade muito grande na comunicação, na interação social e na aprendizagem. Então, Célia, e quais são as características do autismo? A partir de qual idade elas aparecem? Bom, o autismo hoje está sendo diagnosticado mais precocemente. Hoje existem crianças com, em média, 2 anos, 2 anos e meio, onde já existe um diagnóstico. Mas anteriormente, quando iniciou esse processo de identificação do autismo, que hoje nós tratamos de TEA, antes era diagnosticado muito tarde. Então, um prognóstico dado com mais recente, com a criança mais jovem, a condição dele de ter um desenvolvimento é muito maior, porque são necessárias muitas terapias, um acompanhamento integral, diário. Quanto mais estímulos ele tiver, maior será seu desempenho, seu desenvolvimento em várias áreas. E sem esquecer que uma criança autista, ela vai ser autista, sempre. Então, essa coisa de que existe a possibilidade de melhora, não, mas existe uma possibilidade de uma vida mais autônoma, que é o objetivo das terapias nesse sentido. E é um trabalho que tem que ser feito família, escola e as terapias. Então, esse trabalho que você precisa primeiro perceber que tem alguma coisa diferente naquela criança, né? Então, como é que você consegue fazer, tanto como professor ou a própria família, vai começar a ver os sinais? Quais são esses sinais do autismo? Não existe troca dos olhos, né? A troca do olhar, que hoje nós podemos dizer que não é que toda criança que não tem essa troca no olhar com a mãe na hora da amamentação ou nas suas relações quando vão crescendo, que elas serão autistas. Isso é uma particularidade que diverge muito, porque hoje temos crianças com TEA que trocam
que eles fazem essa troca do olhar, que tem afetividade, que anteriormente era dito que eles não eram afetivos, mas isso, o meio que eles estão inseridos vai fazer essa diferença. Existem muitas coisas que são mitos diante de um autista, de uma criança autista, ou de uma jovem ou adolescente, não importa a idade, porque eles têm condições. Hoje temos aí estudos em várias áreas, inclusive falando de neuroplasticidade, por exemplo, nós vemos que os estudos estão mostrando que basta os estímulos serem bem aplicados, que há uma capacidade desse cérebro, mesmo com qualquer tipo de dificuldade em uma determinada área, dele desenvolver uma outra habilidade em outra área. Então, por isso que é tão importante esses estímulos, essa condição dessa criança ou desse jovem estar sempre na prática através do estímulo. Quanto mais estímulo, mais retorno nessa questão do desenvolvimento nós teremos. Muito bem. Crianças autistas frequentam escolas regulares? Sim. Temos aí a lei, a LDB respalda a lei, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, onde se fala que toda criança tem o direito a estar na escola de ensino regular e dentro de uma sala de aula com os demais alunos. Claro que temos que levar em consideração de que o aluno que tem dentro do espectro autista, ele aprende de uma forma diferenciada. Precisamos nos voltar para isso e comparar esse aluno com ele mesmo e não fazer a comparação com o colega ou com alguém da mesma idade. O seu desenvolvimento, ele é comprometido, sim, isso é fato. Porém, quando se dá uma possibilidade para que esse desenvolvimento ele seja contínuo, a criança consegue chegar, às vezes, em patamares que alguém, por subestimar, não acreditava que chegaria, né? Então, as crianças, por exemplo, eu acompanho algumas crianças que estão dentro da sala de ensino regular. É difícil, mas é possível, né? Então, o professor tem que buscar informações, tem que procurar meios de qual é a porta de entrada para que eu faça com que essa criança consiga atingir um objetivo que está sendo proposto dentro da condição dela, né? Isso tem que ser bem claro, porque eu não posso fazer a mesma cobrança de uma criança que tem o seu desenvolvimento compatível com a idade com uma criança que apresenta TEA. E, inclusive, existem crianças com TEA que elas apresentam o hiperfoco. O que vem a ser o hiperfoco é quando a criança ela tem um único foco. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Tem crianças que têm uma necessidade de organização com números e elas têm uma maneira de calcular e chegar a uma conclusão de um determinado valor. Por exemplo, você diz em que ano ela nasceu, em que ano você nasceu, e ela diz quantos anos você tem, mas para alguns isso é muito complexo e para outras crianças isso é uma habilidade. Então, são habilidades diversas, como conhecimentos... Então, são formas diferentes de viver o mundo, né? E, infelizmente, as escolas, assim, pelo menos na minha experiência, elas não estão prontas para lidar com isso, né? Realmente não tem esse preparo para ver como é que essas crianças lidam com o mundo e se adaptar a elas. A visão que elas têm, a forma como elas organizam o que está sendo colocado é muito grande dentro do número de informações que elas recebem. Elas têm uma sensibilidade muito aguçada, elas têm uma audição muito, muito sensível, e elas têm a visão também, é tudo muito sensível, então tudo fica muito extremo. Um simples tic-tac da caneta pode provocar uma desorganização emocional numa criança com TEA. Então, são extremos. Tudo vai muito no nível mais alto. O incômodo dela, a sensibilidade é muito grande. Auditiva, visual, olfativa, a questão também do paladar. Se fala que toda criança autista ela é seletiva. E essa seletividade na alimentação não é uma questão de gosto, mas sim de texturas. Tem algumas texturas que
que a desorganiza emocionalmente e elas não conseguem ingerir. Então, Célia, em um ano, o número de alunos autistas matriculados nas escolas do Brasil cresceu mais de 30%. Em 2017, o Brasil possuía 77 mil alunos autistas matriculados. No ano passado, o número subiu para mais de 105 mil. Os dados são do Censo Escolar divulgado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Célia, como é que você analisa esses dados? Bom, eu vejo que, diante desse número crescente de crianças na escola, nós temos aí um conhecimento muito grande que os pais hoje estão buscando. Quando como falamos de segregação, né, na história da inclusão, digamos assim, no processo de segregação, os pais não saíam com seus filhos de casa, eles não tinham acesso a exatamente nada, eram vistos como confundidas até com crianças com deficiência mental, e eles não eram deficientes mentais, eles só tinham autismo. E quando eu falo só tinham, é porque uma criança com autismo, dependendo do grau, né, que nós temos o severo, moderado e leve, ela pode ter uma vida social, ela pode trabalhar, ela pode ter uma funcionalidade, ela pode casar, se relacionar, mas isso são casos e casos. Não podemos levar isso à risca como uma regra, né? Isso vai depender de N fatores. Como eu já havia falado antes, a questão da família ter um envolvimento muito direto, a escola tem um comprometimento na execução do que é proposto para que essa criança se desenvolva e consiga autonomia, que esse é o objetivo, é a autonomia. Como eles têm uma desorganização no funcionamento, nas funções executivas, digamos assim, na questão da organização, do planejar, do focar, do selecionar o que é importante, isso tudo faz com que ele se desorganize em alguns momentos e não consiga concluir uma atividade, manter o emprego. Então, tudo precisa de uma estabilidade emocional muito grande e que tem que ser respaldada na família, tem que ter essa segurança do fazer com autonomia, né? E as terapias, fono, psicólogo, psiquiatra, se for o caso, alguns têm casos que precisam de medicamento, porque tem N outros fatores, que não é só a questão do emocional, nem a questão da comunicação, que são outras coisas que precisam de medicamento para poder ter um controle e viver melhor, né? Não é que todo autista tenha que tomar, mas alguns casos é necessário tomar por conta da atenção, da concentração, o sono também. Então imagina uma criança que tenha TEA e que não durma. Como é que essa criança vai chegar bem na escola no dia seguinte? Como é que vai ser seu desenvolvimento dentro da sala de aula no dia seguinte? Então é toda uma questão do organização. Tem que ter uma organização emocional muito grande. E a família, ela é o ponto de partida, é a questão chave da história. Pronto, Célia, a gente vai interromper um pouquinho agora, que a gente vai fazer um breve intervalo. Você está ouvindo Saúde é o Tema, a gente faz agora uma pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Se liga, porque aqui tem papo reto. Todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, a Rádio Universitária Paulo Freire apresenta o programa Papo Reto no Rádio. São temas da atualidade na visão popular da juventude. O Papo Reto no Rádio é uma produção do Levante Popular da Juventude e do Brasil de Fato Pernambuco e vai ao ar todas as quintas-feiras, às 10 horas, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. E hoje estamos recebendo os poetas cordelistas Alan Salles e Marlos Guedes. Muito bem, vocês são oriundos de outras cidades, né, que não são a nossa capital Recife. Como foi essa transição para cá? Vim do Crato para o Recife, a Veneza brasileira, terra que me deu cacife para viver
de forma inteira. E tocando no meu pinho, aqui nunca estou sozinho, dedilhando a melodia, na cidade sem igual, meu Recife universal, desaguando em poesia. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Olá, amigos da Rádio Universitária Paulo Freire, sou Ilana Ventura e quero convidar a todos, crianças e adultos, para sintonizarem a frequência 820 AM, todas as quintas-feiras, à 13h. Queremos a sua companhia no programa infantil Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio, um programa para cantar, se encantar e brincar sem parar. Esperamos todos com muita alegria. Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema, na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje estamos fazendo um especial sobre o transtorno do espectro autista, com a psicopedagoga Célia Silva. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, acredita que há 2 milhões de autistas no Brasil, entre crianças, adolescentes e adultos. Célia, como as escolas se preparam para receber os alunos autistas? Bom, hoje, de acordo ainda com essa lei que existe, que está sendo muito viável para essas crianças, a escola tem que receber o aluno e ela tem que buscar como trabalhar. Não é o aluno que vai se adequar à escola. A escola vai se adequar à condição que o aluno apresenta no momento. E o trabalho que tem que ser feito tem que ser um trabalho muito próximo, muito envolvimento e compromisso. Porque quando um pai chega e matricula seu filho numa instituição, seja ela privada ou pública, ele deposita ali que algo de bom vai acontecer. E que a escola vai ser um grande favorecimento, porque essa criança ela vai ter um desenvolvimento muito maior quando ela estiver com seus pares. É necessário que tenha esse convívio, esse contato, porque na escola muitas vezes que uma criança com autismo ou qualquer outro tipo de dificuldade, deficiência, transtorno, que ela vai entender o que é limite, o que é respeitar o outro, o que é dividir, compartilhar, né? Essa questão de ter uma referência de que o outro está me ajudando. Então, isso são coisas que muitas vezes não são vividas em casa. Então, estou falando no sentido de que algumas crianças realmente não conseguem compreender essa questão do limite dentro de casa. Então, na escola, eu até digo assim, algumas vezes eu converso com algumas colegas, que a escola tem sido um termômetro na vida de muitas crianças, por conta dessa questão do limite. Não que a família não exerça esse papel, mas em alguns momentos, principalmente quando uma mãe que lida com a criança que tem TEA, que não é fácil, é fadigante, porque ela exige muito do outro, e as mães, elas têm que se doar praticamente, e a escola tem sido um apoio para essa família, nesse sentido, de se ajudar nessa construção desse desenvolvimento. Então, Célia, mesmo tendo todo o preparo para receber esses alunos por parte dos professores, para saber como é que funciona, para poder lidar, como você falou, que é a escola que tem que se adaptar ao aluno e não o aluno à escola, ainda assim tem muito problema com o bullying. O que é que a escola, o que é que o professor pode fazer para lidar com essa questão do bullying que fazem com os alunos autistas? Bom, o bullying existe independente da criança ser autista ou não, né? O bullying está em evidência nesse momento, né? E estamos vendo muitas coisas que estão acontecendo em vários lugares, né? Em vários países. O nosso estado, nossa cidade não é diferente. O bullying existe dentro das escolas por uma questão dessa falta de limite, eu creio, na questão do respeito ao outro. E isso se estende e é crescente. Eu posso falar da escola, da instituição que eu trabalho, no sentido de que existe um trabalho que é feito hoje
um trabalho que envolve o setor de psicologia da escola, envolve, na verdade, todos os funcionários, digamos assim, porque as coordenações, os professores, todos buscam minimizar, porque dizer que nós vamos acabar, eu acho isso muito surreal, porque o bullying ele está aí e as crianças hoje, cada vez mais, elas têm essa necessidade de mexer com a outra no sentido de fazer uma maldade, de fazer uma brincadeira, não pela brincadeira, mas para magoar, para machucar. E nós sabemos os resultados de uma criança que sofre bullying, eles são bem dolorosos, né? Eu já conversei escutei relatos de adultos que sofreram bullying e hoje eles dizem o quanto eles sofriam, o quanto era doloroso, né? Então, eles não sabiam se defender. Alguns, com uma estrutura emocional mais segura, com um alicerce familiar mais seguro, mais tranquilo, eles conseguem passar, sofrem, mas eles não ficam com tantas sequelas ou eles não se frustram no sentido de não prosseguir a vida por conta do bullying. Mas tem muitas crianças que hoje sofrem o bullying e que acarreta numa situação muito perigosa, porque chega ao extremo e nós sabemos que as crianças com depressão, o número de crianças com depressão por conta de situações vividas na escola é grande, né? Crianças se negando a virem para a escola, crianças não conseguindo estudar porque estão mais preocupados com o que o colega está proposto a fazer de mal para ele do que se envolver no estudo. Então são várias situações. Até porque há um limite do que a escola pode fazer, né? Porque a questão da criança que faz o bullying precisa ter também aí a ação dos próprios pais, né? Esse envolvimento dos pais nessa questão, eu digo assim, é uma via que tem que haver com a escola, porque quando a escola comunica que o filho está fazendo algo que não deveria fazer com o colega, alguns se envolvem, realmente tomam uma atitude, e outros acham que o filho não é capaz de fazer o que ele estava fazendo. Então, ou até às vezes protege, assim, de dizer, não, é só uma brincadeira, que nada, que besteira. Mas aí é quando a escola mostra que a brincadeira não é pela brincadeira, é para magoar, é para machucar, é para ferir o outro, né? Então esse requinte de perversidade, digamos assim, precisa ser observado. Até que adulto será essa criança que faz o bullying, né? Então temos que pensar nisso mais adiante, nessa questão do desenvolvimento mesmo. Porque o bullying aqui, uma brincadeira de 10, 12 anos, pode se tornar um agressor com 18, né? Então temos que ter esse olhar, né? Então, assim, a escola precisa de um olhar muito sensível, muito vigilante nessa questão dessas brincadeiras e dar a oportunidade da criança falar. Você está se sentindo coagido, você está se sentindo magoado com essa brincadeira de fulano, você precisa falar, porque é importante a escuta dessa criança. Ela precisa pôr isso para fora e não guardar, né? O que a gente guarda de ruim faz mal para a gente, né? Sim. Célia, qual a importância de termos autistas nas nossas escolas? Bom, a importância não é a questão da importância de ter um autista na escola, né? Eu acho que a importância é de nós olharmos para as diferenças e sabermos como respeitar. Na verdade, eu digo assim, que as crianças, na sala de aula, que tem uma criança com TEA ou com qualquer outra, ou com qualquer outro transtorno, as crianças, elas têm um olhar enriquecedor. Elas ficam mais sensíveis, elas cuidam, elas organizam e elas não têm o preconceito. É uma questão assim de desconstruir o que é muitas vezes construído em casa, né? Por exemplo, eu já vi situações de que uma criança que tinha uma síndrome, a mãe não deixava que a outra criança chegasse perto para não pegar. Então, não é contagioso. Então, isso
é uma questão de respeito. As crianças que têm contato com crianças autistas, elas aprendem a respeitar. E eu acho que esse deve ser o foco da educação, é o respeito ao outro. Se a educação fosse tratada como deve ser realmente, o respeito estaria em evidência. E isso só favorecia para todo mundo, né? Eles ganham muito. E Célia, você como pedagoga, acha que o professor está preparado para lidar com TEA em sala de aula? Quando você fala preparado, né? Preparar é interessante essa fala de estar preparado. Nós nos preparamos muito para muitas coisas, né? Mas quando falamos de estar preparado, o professor não vai estar preparado para receber nenhum tipo de criança, na verdade. Porque quando chegamos numa sala de aula heterogênea, cada um tem a sua particularidade, sua especificidade, né? E não é ser preparado para trabalhar com um autista especificamente, mas é ser preparado para trabalhar com uma criança, como todas as outras, com a sua diferença, com a sua especificidade. Nenhum autista é igual ao outro. O que funciona pedagogicamente não vai necessariamente funcionar com o outro. Não existe uma receita. Cada dia nós aprendemos muito com eles. O que eles trazem e colocam, muitas vezes, a gente faz um planejamento, organiza, tem isso aqui pronto para trabalhar com Pedrinho. E aí Pedrinho chega com uma problemática. Eu não posso tirar o foco do Pedro daquilo. Eu tenho que me voltar para ele e ali encontrar um viés para eu poder associar o que eu tinha planejado. Então, quando eu falei da porta de entrada, é de não levar para ele, mas pegar dele e fazer com que eu atinja o objetivo do que está sendo proposto. É um jogo inverso. Os métodos hoje que são trabalhados, por exemplo, funcionam com uns e não funcionam com outros. Como eu falei, não tem receita. E nós aprendemos, nós primeiros temos que conhecer para poder entender essa atmosfera, esse mundo, e depois saber como trabalhar. Então, mais uma vez eu digo da importância do envolvimento da família com a escola. A partir do que a família traz, dos gostos, do que gosta, do que não gosta, é importante também saber, não apenas o que gosta, mas o que não gosta. Porque quando nós falamos de TEA, qualquer coisa pode ser uma coisa muito pequena e pode ser uma coisa numa dimensão maior, pode ser um motivo para ele se desorganizar emocionalmente e ali você perdeu todo o foco. E a família tem que nos dizer, né? Tem uma coisa que eu peço muito a algumas, se acontecer algo, por exemplo, o intervalo do final de semana, sábado e domingo, e na segunda vai para a escola, geralmente eles chegam com comportamentos que não saíram na sexta, porque quebrou aquela sistemática de segunda a sexta que vinha para a escola naquele horário, né? A questão dessa organização, dessa administração, dessa rotina é muito preservada no autista. Que quebrar a rotina algumas vezes, alguns têm uma desorganização emocional, né? E isso quebra todo um processo, interrompe todo um processo que a gente já tinha pré-organizado para ele. Muito bem. Célia, a gente sabe que existe muita desinformação a respeito do autismo, né? Desse espectro, do transtorno do espectro autista. Um exemplo é que grupos antivacinas começaram a espalhar notícias falsas que associavam o autismo às vacinas, como a tríplice viral, distribuídas para crianças. Professora, qual o perigo dessa desinformação? É você criar situações constrangedoras, por exemplo, né? Ou até colocar seu filho num risco. Você não vai tomar essa vacina porque você pode pegar autismo. A pessoa nasce, né, com autismo. Eu vou falar assim, o sentido é, quando uma criança apresenta o autismo, né, a criança pode ter um desenvolvimento dentro de um grau de normalidade, né? Falando de Piaget,
uma tabela que ele fez do desenvolvimento do ser humano, até os 2 anos, 3 anos, a criança mamar, engatear, falar, começar as primeiras frases e de repente ela entrar no mutismo, né? O que aconteceu? Ela pegou autismo e futuramente ser diagnosticada com autismo. Ela pegou autismo aos 3 anos, ela não nasceu com ele, ela nasceu com autismo. E em alguns casos, né, eu estou falando porque existem estudos nesse sentido, de ter um desenvolvimento dentro de um grau de normalidade e, de repente, essa criança se fechar num mundo próprio e entrar dentro do espectro ou demonstrar o espectro que já existia dentro dela. O autismo não tem, ainda não há, existem muitos estudos, existe muita especulação do como é que uma criança tem autismo, né? E não tem, já se cogitou a questão de incidências em estudos que pais mais com idade mais avançada, existe um grupo bem que tem essa questão, pessoas que na família têm autismo, existe a probabilidade de nascer crianças com autismo, essa questão de uma mãe que é situações complexas, uma gravidez conturbada, a questão emocional da mãe. Então, são muitas especulações, mas definido ainda não tem. E hoje ainda se levanta uma questão com agrotóxico, que está se fazendo um estudo com um levantamento sobre isso, né? A relação do agrotóxico com crianças autistas. Então, isso tudo são estudos, são especulações, e que até se concretizar ainda não se sabe como vai ser e de fato o que é realmente, como é que isso se dá, que é uma incógnita para a medicina. E a gente tem percebido que o número de autistas tem crescido, né? Quanto mais recente, maior a gente tem encontrado essas características. E por isso a gente vai para um rápido intervalo e a gente daqui a pouco volta comentando esse aumento de autistas. Aí você está na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz. Uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Toda sexta-feira, das 10 às 11 da manhã, na Rádio Paulo Freire, você tem Papos e Beats. Um programa diferente, com debates, cultura, música, cidadania, direitos humanos e política discutida com quem faz arte. Papos e Beats, todas as sextas das 10 às 11 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Papos e Beats, todas as sextas das 10 às 11 da manhã. Vamos ouvir Eliette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano. Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda, né? E dessa relação foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? Aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre sujeitos e do sujeito com seu contexto. Portanto, o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? Compreendendo-a, poder então tomar a posição face à realidade e fazer a intervenção. Eu diria que a contribuição para a gente hoje, né, é tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje estamos falando sobre autismo. Conosco está a pedagoga e psicopedagoga Célia Silva. Nos Estados Unidos, 1 a cada 59 pessoas são autistas. No Brasil, infelizmente, ainda não temos um número exato da prevalência desse transtorno, porque não há estudos epidemiológicos sobre o tema. Célia, quais são as consequências da falta desses dados? As consequências é justamente o investimento em políticas públicas que possam viabilizar o desenvolvimento dessas crianças dentro e fora da escola. Verdade. E o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Hoje temos aí, né, digamos, uma batalha, mais uma batalha vencida, que foi a introdução do censo na questão de crianças autistas, que isso vai viabilizar muito para que se faça algo voltado especificamente para crianças autistas, né? Hoje temos aí no cinema uma divulgação que está sendo colocado o lançamento do filme Toy Story no último sábado. Foi uma sessão azul, e isso evidencia e favorece nessa condição, nessa possibilidade para que eles tenham os direitos. Desculpa, o que foi essa sessão azul? A sessão azul foi uma sessão de cinema que foi feita especificamente para crianças com autismo. E porque, assim, como eu falei, a hipersensibilidade que quem tem autismo apresenta, auditiva, visual, ela é muito grande, ela me incomoda muito. Então, uma sala de cinema são muitos estímulos visuais e auditivos. Então, a criança tem que ser uma coisa mais moderada, né? Uma luz diferenciada, um som mais brando, digamos assim, para que ela consiga se concentrar, para que ela consiga realmente contemplar o que está sendo proposto. Então fizeram uma sessão especial para atender essas crianças. Isso. Sessão azul. Sessão azul. E terá outra no próximo dia 29, acho. Eu acho que vi alguma coisa sobre isso. É que a gente vê uma incidência bacana do azul como uma representação do autismo, né? É a cor que representa o autismo. É isso mesmo, essa sessão azul vai ter de novo dia 29. Isso. No Cinemark Shopping Recife. E vai ser às 11 horas no sábado. Isso. Fazendo publicação aqui agora. Muito bem. Vai lá, Amanda. Então, existe muito preconceito também em torno do autismo. Muita gente não sabe, mas o autista, dependendo do grau do transtorno, é capaz de fazer diversas atividades e ter sua própria independência, né, Célia? Sim. Né? Falamos do autismo funcional, que é uma pessoa que vai ter os acompanhamentos devidos, vai ter os estímulos devidos, vai ter o acompanhamento e a assessoria da família em tudo, porque precisa de uma supervisão, sim, é necessário, e até ele atingir um grau de autonomia do qual a família sinta-se segura, porque a estabilidade da segurança não é só do autista, é da família. Muitas vezes a família, nesse grau de proteção, coloca ele dentro de uma redoma e torna incapaz o autista de andar com as próprias pernas. E isso dificulta esse desenvolvimento. Então, essa autonomia, ela tem que ser trabalhada o quanto antes. É como falamos, eu vou te dar um exemplo bem real dessa questão da autonomia. Existe uma lei que diz que a escola tem que ter um AT para uma criança com uma deficiência. Digamos isso, né? Mas é uma questão que nós temos que ter um olhar muito cuidadoso com com a colocação de um AT dentro de uma sala de aula. Por quê? A partir do momento que eu coloco para você alguém do seu lado que vai, de certa forma, fazer muitas coisas para lhe ajudar, e essa autonomia que tem que ser trabalhada, como é que vai ficar? Então, há uma necessidade de uma orientação, sim, de uma organização, sim, mas temos que ver até que ponto isso vai beneficiar ou não essa criança que tem TEA.
Muito bem. E qual a forma correta de nós tratarmos o espectro autista? A partir da questão de forma correta, eu acho que não temos que olhar especificamente para o diagnóstico. Temos que tratar com respeito. Porque quando uma criança está dentro de uma sala de aula, como é que eu devo tratar uma criança? Com respeito. Eu preciso dar a ela a atenção devida, eu preciso fazer por ela o que ela não consiga fazer ainda, até que ela consiga. Isso é falando da criança como um todo. Mas essa forma diferenciada, ela vai muito da questão do que ele precisa. Quando falamos de uma criança que apresenta um autismo severo, ela precisa de um tratamento. A criança que apresenta um autismo moderado, eu não vou tratar como um autismo severo. E aqui tem um leve, eu também não vou tratar como os dois outros. Por quê? Porque são graus diferenciados, são situações diferenciadas e a gente tem que respeitar a criança dentro da especificidade que ela traz. E lembrando que é tratamento, não é cura. Sim, isso tem que ficar bem claro. Sim. Autistas podem ser interpretados como antissociais por diversos fatores, né? Às vezes por causa da maneira que eles não gostam muito de se expressar, alguns preferem ficar mais retraídos. Então, eu gostaria de saber quais os cuidados que a gente precisa ter na hora de interagir com uma pessoa autista. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Você falou assim, antissocial. Esse é um conceito termo, que muitas pessoas colocam. Muitas pessoas usam. Mas, de fato, eles têm uma dificuldade muito grande na comunicação. E essa comunicação leva ao isolamento. Como já tem alguns que são expansivos demais. Eles não medem o tom de voz, a gesticulação, e aí são confundidos com crianças que são desorganizadas, que são desequilibradas, porque eles não têm muito essa dimensão. O autista, ele não tem filtro, ele leva tudo, ele é muito literal, ele leva tudo ao pé da letra. Então, hoje quando a gente dá a condição dele ter mais comunicação, dele ampliar o vocabulário, de dar condições dele ter mostrar para ele na funcionalidade para que ele vai usar aquilo, e mostrar de fato o que é aquilo, fica menos complicado para ele. Eu já tive uma situação de que algumas crianças, por exemplo, se você chegar e dizer, eu não vou engolir esse sapo, algumas crianças vão fazer um imaginário de que você vai engolir um sapo. Como você vai botar um sapo na boca? E o autismo, ele tem uma característica de ser tão literal a ponto de achar que entrando pelo cano é uma pessoa entrando dentro de um cano. Então, essa coisa desse subjetividade perde muito. É uma informação que é difícil para eles processarem. E quando nós falamos da questão do levar isso, mostrar para ele realmente de fato, é preciso que você saiba como falar com ele para não haver uma confusão de perguntas, né, no que você perguntou ou num questionamento que você fez sem ele compreender o que era que você queria dizer. Aí, às vezes, vem até uma resposta de uma forma grosseira ou que não tem sentido, porque ele não entendeu o que você perguntou, por conta da forma como foi feita a pergunta. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, como fala. Claro que isso não é geral, mas em algumas situações isso de fato acontece, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E eles são muito focados. Quando eles colocam, estou falando de um autismo que não tem comprometimento intelectual, que aprende, que consegue desenvolver, né? Estou falando também o que é chamado de Asperger, que é um autismo que tem condições de uma funcionalidade maior, né, do que o severo, do que o moderado, e ele consegue desenvolver muito e ter uma compreensão maior, se ele for estimulado, for dada a possibilidade para ele chegar nisso. Porque assim, eu já sei de casos de crianças que tinham um autismo moderado e saíram do moderado no sentido de
de ter um desenvolvimento associado ao leve. Por quê? Porque foi feito todo um aparato no sentido de dar condição para essa criança. Com as terapias, ele dentro de uma escola regular, a família supervisionando sempre e dando esse apoio. Isso não é uma regra, mas aí é que está. Como eu falo e torno a repetir, a escola sozinha não faz nada, a família sozinha não faz e nem as terapias sozinhas. Tem que ser uma linha contínua e tem que estar todo mundo muito bem atrelado com as ideias e ter uma rede de apoio, né? Isso, tem que ter, porque senão não funciona. Essa rede, ela é necessária. O autista, ele só vai ter esse desenvolvimento crescente, produtivo, funcional, se ele tiver essa rede de apoio. Então, Célia, é possível que as pessoas tenham o autismo ou estejam dentro do espectro e não saibam, que a gente estava até falando em off de ter vários transtornos e aí sintomas de um transtorno ser confundido com o outro. E aí, é possível assim, você ter e nem sabe? É possível e eu vou te dizer, eu acho que é até comum. Tem um youtuber, eu não vou falar o nome, que ele tem um canal que ele fala, ele é autista, ele faz, se eu não me engano, ele faz jornalismo. Ou é comunicação, não sei ao certo. E eu escuto, eu ouço ele, vejo às vezes, ele e a mãe. E a mãe descobriu que tinha autismo aos 54 anos. Por quê? Ele foi diagnosticado porque a mãe viu nele, né, um atraso no desenvolvimento e ela foi buscar informações. E ele, depois de adulto, com mais compreensão, com mais conhecimento, começou a ver nele, começou a ver na mãe característica do espectro. E ele foi e disse a ela disse não. E ele marcou o psicólogo, marcou um psiquiatra e a mãe fez toda a bateria de investigação e foi diagnosticada dentro do espectro autista. Então, e aí ela dizia que quando ele citou assim, em um dos programas, quando ela me dizia que sabia exatamente o que eu estava sentindo, quando eu já estava diagnosticado, eu pensava comigo, você só diz isso para me agradar. Mas aí ele entende que ela sentia na pele o que ele sentia. Então, ela sabia o que ele estava sentindo. E foi quando ela explicou que o dela é leve, né? Ela está dentro do espectro, mas é um autismo leve. E ela explicou que quando criança, numa fila por exemplo, do supermercado, de desmaiar algumas vezes, porque ela entrava em pânico. Tem crianças, né, jovens, que não aguentam certas coisas. Certos lugares são impróprios para ele, por conta dos estímulos, do barulho, da demora. Essa tolerância, ela é muito limitada. Então, tudo tem que ser muito organizado. É importante também dizer previamente a uma criança, um jovem autista, o que é que vai acontecer, fazer tipo uma pré-visita do que vai acontecer, né? Eu vou falar para você, nós vamos para esse lugar, depois vamos para esse, depois vamos para esse e voltaremos para casa. Por quê? E também é importante que você cumpra, porque ele vai se organizar para isso de fato acontecer. Então, essa frustração é uma coisa que não é boa para o autismo, ele não consegue lidar com a frustração. A frustração angustia e ele se desorganiza emocionalmente. Que estratégias devemos fomentar para informar a população corretamente sobre o espectro? Divulgação, né? Vemos aí, olha só, se nós formos olhar como era e como é. O autista, ele teria há 10 anos atrás condições de assistir uma sessão de cinema? Então eu vejo assim, eu aplaudo qualquer conquista. Porque não adianta nós nos prendermos no negativo e ficar olhando para trás. Eu acho que temos que seguir do que está avançando para frente. Então, as conquistas elas vão ser maiores. Porque hoje o autista é visto. Eu não posso fazer de conta que ele não está ali. Ele se faz presente e ele precisa ser visto. E não como um incapaz, não como
Uma pessoa que não tem condições de viver em sociedade, ele tem, deve e pode viver em sociedade. Ele pode ser inserido em qualquer lugar. Assim, o outro o respeite como ele é. Essa formatação de fazer um padrão de uma coisa convencional do ser, porque foge do grau de normalidade, isso é um atraso. Nós precisamos avançar. E é essa busca que os pais têm que ter e brigarem pelos seus direitos, como foi engavetado lá a questão do censo, e as pessoas se fizeram valer com sua voz, e aí está para ser sancionado. Isso é que é importante, é ir buscar e não ficar de braços cruzados. E assim é como a escola tem que buscar como trabalhar. O professor tem que pesquisar, porque quanto mais estudamos, é que sabemos que não sabemos de nada, né? Já dizia o nosso querido, eu só sei que nada sei, e isso é fato. Quanto mais nós estudamos, é que sabemos que é muito pouco, precisamos buscar mais. Então, nesse finalzinho de programa que a gente já está encerrando, a mensagem que você deixa é de agora olhar para o futuro e tentar mais avanços, né? Não abaixar a cabeça, porque essas pessoas estão aí para ficar, né? Isso. Elas não vão sair da sociedade. Elas estão e precisam fazer voz e aparecerem mesmo e terem os direitos aí de fato concretizados. Porque se não vai... se não é uma coisa que tenha sido uma normativa, né, na questão do fazer, a gente tem que buscar isso. A gente tem que dar condições para isso. Muito bem, o programa Saúde é o Tema hoje recebeu a pedagoga e psicopedagoga Célia Silva. Professora, muito obrigado por ter estado conosco nesse início de tarde. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Muito bem, esse programa foi apresentado por mim, Henrique Jonatas. E por mim, Amanda Mendes. Na produção, Henrique Jonatas e Roberto Peixoto. Nos trabalhos técnicos, Lucas Dantas e Roberto Peixoto. Nas redes sociais, Soraya Bevenuto e Ana Dulce. Toda essa nossa equipe é formada por alunos dos cursos de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Apolônio. E a música tema do nosso programa é a faixa Teamwork de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia. Obrigada e até mais.